irmão, Jesus ele entra no templo e ele enxerga várias mesas ali. E é interessante que o templo é lugar de mesa mesmo. O templo é lugar de mesa, porque o templo precisa ter objetos de afeto, de comunhão, objetos de concentração, de amor, de generosidade. Então, é correto a mesa estar no templo. O problema é que Jesus encontrou no templo uma mesa mal significada, uma mesa sem propósito, uma mesa desfigurada, que perdeu o significado, que perdeu o propósito do Evangelho, perdeu a essência de Deus. E quando Jesus ele entra neste templo, ele enxerga este tipo de mesa mal significada, que perdeu o propósito do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus derruba as mesas, Jesus vira as mesas. Jesus ele entra no templo, ele vê ali os cambistas comercializando, e a Bíblia diz que os cambistas eles vendiam moedas. Eles colocavam nas suas mesas moedas, era uma moeda sagrada que eles vendiam ali em troca de um dinheiro que realmente tinha valor naquela época, um dinheiro comum daquela época. Eles vendiam uma moeda que tinha um valor sagrado para as pessoas pegarem aquelas moedas e oferecerem a Deus. Ou seja, eles estavam vendendo o culto, eles estavam vendendo a oferta, eles estavam vendendo o sacrifício. A igreja havia se tornado num paganismo. E olha que interessante, Jesus ele entra no templo e ele julga todo o templo a partir daquilo que está em cima da mesa. Porque não é o templo que significa a mesa, mas é a mesa que significa o templo. Não é o templo que traz significado e propósito para a mesa, mas é a mesa que traz significado e propósito para todo o templo. Não é o templo que aponta para quem Deus é, mas é o tipo de mesa que está dentro do templo, que santifica o templo e aponta para o Deus que nós servimos. E quando Jesus entrou naquele templo, ele viu a mesa mal significada, a mesa sem propósito, a mesa da barganha, a mesa da exploração religiosa. A Bíblia diz que Jesus virou as mesas dos cambistas. E quando Jesus vira as mesas dos cambistas, na verdade ele estava trazendo um significado literal para como que a vida deles estava. O fato de Jesus virar a mesa, Jesus estava mostrando para eles: é assim que Deus está vendo a vida de vocês. Deus não está recebendo o serviço de vocês. Na verdade, o serviço de vocês, a mesa de vocês, são para benefício próprio, são para enriquecimento próprio. Não é a mesa da graça, não é a mesa da generosidade, não é a mesa do afeto, mas é a mesa da barganha, é a mesa do lucro. É a mesa da exploração religiosa, é a mesa da exploração da fé. Foi esse tipo de mesa que Jesus virou, a mesa da exploração da fé. Jesus entrou no templo e ele julga todo o templo a partir daquilo que está em cima da mesa. A mesa representa a nossa vida, o nosso coração. O que nós estamos colocando em cima da nossa mesa para oferecer a Deus? E é interessante que de várias mesas que nós vemos no Evangelho, apenas uma ele virou. Ele se assentou na mesa de publicanos e pecadores, de pessoas não corretas, de pessoas moralmente doentes. Ele se assentou nesse tipo de mesa. Por que Jesus não virou a mesa dos publicanos? Por que Jesus não virou a mesa dos pecadores? Ele se assentou nelas. Porque diferente da mesa que Jesus virou, a mesa dos pecadores, a mesa que Jesus se assenta, é a mesa de pecadores, mas que estão sedentos por mudança. É a mesa de pessoas humildes que estão dispostas a ouvir e mudar. É a mesa de pessoas que são doentes, mas estão sedentos por cura. É a mesa de pessoas que não estão querendo vender nada, mas estão ali oferecendo pão e vinho de ações de graça. É a mesa de pessoas que reúne afeto, que reúne amor, que reúne generosidade. E é esse tipo de mesa que Jesus se assenta. Não é porque a mesa é perfeita, mas é a mesa da disposição do coração, de aceitar o dom de Deus, aceitar o pão vivo que desceu do céu para ser partilhado entre as pessoas, para receber a mudança do Evangelho no coração dessas pessoas. É esse tipo de mesa que Jesus se assentou. Não é a mesa de homens perfeitos, só que eram pessoas que estavam aceitando
Jesus ali, como filho de Deus, eles estavam ouvindo Jesus e querendo a mudança, estavam sedentos pela mudança. Esse tipo de mesa Jesus se assentou. Foi esse tipo de mesa que Jesus decidiu se assentar.